Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um ABcast, o podcast da Bcrypto. Eu, Bernardo Suru, CEO aqui da Bcrypto. Hoje eu vou trazer uma pessoa maravilhosa que conhece muito do mercado cripto em nível internacional. Hoje, nesse episódio 28, vamos falar como se destacar no mercado cripto brasileiro, mostrando justamente uma trajetória de uma empresa e de uma grande profissional que entrou e vem realmente transformando a indústria nacional e trazendo aqui a expertise Latam para o Brasil. Comigo aqui hoje, a Brispi, a Babi, CEO da Bitso. Babi, muito obrigado por ter vindo. É um prazer que você esteja aqui conosco. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, Bernardo. Que legal, que legal. Feliz de estar aqui. Fazia tempo que a gente queria fazer um bate-papos, né? Sempre enrolando aí vai até as agendas baterem, né? Os astros se alinharem. Conseguimos. Eu acho que a principal mensagem desse podcast não é nem o que nós vamos falar aqui, mas é que nós conseguimos. Finalmente conseguimos nos encontrar e fazer. Muito obrigado mesmo. Babi, me fala um pouco. Eu sempre procuro entender primeiro como é que você veio parar no mundo cripto. Me conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história antes da Bitso, né? E aí com a Bitso, com o mercado brasileiro. Me traz um pouquinho dessa sua história. Boa. Como foi a entrada no mercado cripto? Como foi esse contato com o mundo cripto? Eu acho que foi uma evolução, na verdade. Minha carreira, ela não foi muito linear, mas ela foi uma evolução de mindset. Então, eu sou advogada, né, de profissão, né, de carreira. E eu sempre trabalhei em escritórios internacionais. Então, para mim, ter esse contato com outros países, fazer deals com outros países, ter interação em outros idiomas, para mim, sempre foi algo que me chamou muita atenção. Sempre foi muito interessante. Então, Ou seja, expansão internacional, sempre pensando. Exato. Sempre pensando eu saí de casa com 16 anos, fui morar no Canadá. E quando eu voltei, eu falei... Eu sou de São José do Rio Preto, uma cidade do interior. Sim. E Rio Preto era muito pequeno, São Paulo era muito pequeno e o Brasil era muito pequeno. Então, sempre pensei, assim, talvez realmente em cruzar geografias, né? Então, eu fico imaginando seus pais, você falando, não, o Brasil é muito pequeno. Assim, Quê? Né, bug. Aí eu trabalhei muitos anos com M&A, então fiz diversos projetos de M&A, Project Finance, etc. Tive, né, esse contato, talvez, com a parte de pagamentos internacionais por conta, né, do fechamento das transações. Então, desde então, já via as dificuldades, né? Então, por exemplo, até pegando um exemplo dessa época, o M&A entre sign e closing demorava, às vezes, ainda que as partes já estivessem prontas para fechar o deal, não poderiam acontecer muitas vezes concomitantes, porque o dinheiro não chegaria no mesmo dia. Então, assim, para mim sempre foi uma loucura pensar que a gente só poderia celebrar aquele deal quando chegasse o dinheiro e, eventualmente, se fosse um deal, se fosse um hedge fund de Singapura, ia demorar 7 dias para chegar o dinheiro. E não é que a pessoa não pagou, não é que a pessoa não investiu, simplesmente o dinheiro não chegou Não chegou. Né? Então, assim, isso para mim sempre foi muito curioso, né? Aí eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, eu estudei em Stanford. Em Stanford sempre, né, desde que eu cheguei, né, eu estudei lá em 2017, teve o boom dos ICOs, então estudei bastante sobre os ICOs e também sobre infraestrutura de blockchain. Tinha um grupo no Discord lá que ainda tem, super ativo, então várias pessoas de diversas faculdades, e foi aí que eu comecei a explorar o mundo cripto. Aí eu saí do mestrado, fui trabalhar no PayPal. E no PayPal eu fiquei alocada num projeto. Um dos projetos foi um projeto, né, de uma das empresas afiliadas do grupo, que é a Zoom, que só faz remessa. E é um nightmare. Você pegou a parte que mais te deixava nervosa no trabalho e falou, agora eu vou trabalhar com isso. Vou entender isso. Entendi. E aí eu percebi que o buraco era muito mais embaixo, né? E, assim, seja por inúmeros contratos, inúmeros intermediários, contratos super complexos de correspondente bancário, de fluxo cambial, de hedging, de infraestrutura mesmo, para que
Até da infraestrutura falhar, né? Às Sim. vezes o Swift falha e perde. Sim. Né? A gente Sim. perde o dinheiro. Né? E acho que assim, até mesmo né, grande parte, né, a gente fala, pô, por que a taxa é tão alta para remessa? A taxa é alta porque o risco também da contraparte, né, e da contraparte da própria moeda é alto, né? Então, assim, o PayPal, né, na figura do agente de coleta e conversor aí de uma moeda para outra, está tomando um risco, porque se ele não tiver o capital alocado num outro banco, ele não consegue cumprir com essa obrigação dentro do prazo que foi acordado com o cliente dele. Então, assim, uma loucura. Eu sempre achei, assim, uma loucura. E eu adorava, um outro projeto que eu adorava e ainda adoro o PayPal é a Venmo. Né, que Venmo é, né, a plataforma deles de pagamentos instantâneos locais, que é como se fosse o nosso Pix aqui, Pix. né? Exatamente. Só que é o Pix privado. Sim. Então, eu falo, cara, por que não pode ter um Pix internacional, instantâneo e sem fricção? Né? Qual que é o problema, né? Como é que faz isso? E eu acho que justamente, né, as transações via cripto resolvem essa equação. Então, aí foi aí que eu vim para Bitso. Foi aí que você trabalhando ali falou, cara, dá para ter uma solução. Vamos explorar isso. Mas é mais baixo, o buraco é mais baixo. Preciso entender mais ainda. É mais infraestrutural ainda, né? Exato. Aí vim para Bitso e desde então, assim, né, o slogan da Bitso naquele momento e continua sendo um slogan muito forte para gente, que é Make Crypto Useful. Então, assim, eu sempre fui bastante como skeptical, assim, sempre tive bastante receio de, inclusive, instruir ou conversar ou até mesmo ter um comportamento como investidora de arbitragem e de investimentos em meme coins, assim, malucas, de rentabilidade astronômica, mas eu sempre achei o máximo a parte de infraestrutura de pagamento e todas as soluções que cripto pode trazer para pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Então, acho que foi aí que eu vim para a Bitso em 2019. Mas o seu contato já aconteceu antes de 2019, eu imagino, porque a PayPal também já tinha iniciativas, né? Sim. Quando eu estava lá, o PayPal estava, enfim, liderando o processo aí do Libra, né? Isso mesmo, verdade, bem lembrado. Sim, então, enfim, já rolavam muitas discussões nesse sentido, né? E hoje em dia, sim, o PayPal está com os dois pés no mundo cripto, né? Tem até a própria stablecoin de dólar, que também é listada na Bitso. Enfim, acho que hoje em dia a tese já foi validada, já faz bastante parte. Libra não foi para frente. Não foi para frente, morreu. Morreu, né? Morreu. Pois é, mas foi isso, assim, acho que foi uma evolução que talvez quem olhar de fora não entende muito, né? Tipo, como que, né, de advogada, ela foi, do nada foi para cripto, aí migrou para o business. E eu acho que também, né, essa migração também foi algo natural, né? Especialmente considerando a nossa indústria, que é super... Tem muita discussão regulatória, Esse né? é um ponto interessante, que eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho que na nossa indústria é natural quando você observar esse processo mais do que em outros tipos de indústria, né? Sim. Porque aqui eu acho que aqui todas as pessoas que são formadas em direitos, elas conseguem ter uma habilidade que como é que eu tiro isso de uma zona cinzenta e ajuda a trazer mais segurança, né? E é muito que o mercado cripto precisa para muito tipo de operação, né? Exato. Eu acho que não só essa questão de traduzir, inclusive traduzir, e eu sempre gostei de ser advogada que fala simples, né? Eu acho que a pessoa que fala simples e ela consegue, né, passar uma mensagem para qualquer tipo de interlocutor, essa é uma pessoa que se comunica bem. Então, e advogado tem muito essa pompa, né? De falar difícil, você pode falar usar isso palavras... porque você é advogada, eu não posso, eu não vou receber processos. De falar difícil. Não estou presente com o meu advogado aqui hoje. De usar palavras que ninguém entende para talvez transparecer, ser mais inteligente ou mais habilidoso ou único na mensagem. Eu acho que, cara, isso está
isso é completamente fracassado, E a na minha gente está opinião. partindo para uma sociedade cada vez mais simples, eu acho que vem isso cripto, né? Sim. Porque como você falou ali de... isso é uma... Enfim, o meu irmão trabalha muito tempo com câmbio, com importação e exportação, trabalhou, enfim, trabalha em mesa até hoje. Que legal. E sempre é um processo muito, muito custoso, como você mesmo colocou, e um processo complexo, né? Complexo. Aí vem cripto e fala assim, não, mas... Pode gente, ser simples. pode ser simples, é só um mandar e o outro receber. Só isso. Exato. Né? E como é que você enxerga essa, trazendo um pouco a visão, né? Essa oportunidade? Você acredita que a infraestrutura do mundo, em termos de pagamento, tem melhorado? Permanecemos no básico e aqui realmente cripto vai ser a grande mudança? Como é que você tem enxergado essa mudança de pagamentos pelo mundo? Porque no Brasil nós somos muito mal acostumados. Eu sempre gosto de falar isso. Porque no Brasil nós temos o Pix, que todo mundo usa, que todo mundo paga, né? Eu até achei engraçado que esses dias eu fui pagar um motoboy, foi em casa. Ele falou, meu amigo, estou aqui vendendo também brigadeiros. Compra um brigadeiro de mim. Empreendedor, gostei. Empreendedor. Ele entrega e já vende o dele. Gostei. Né? Aí eu falei, cara, peraí que eu compro sim, tá em quanto? Ele falou, R$20. Eu falei, eu tenho dinheiro aqui. Ele, dinheiro? É o Pix físico que você vai me fazer? Eu achei esse termo maravilhoso. O dinheiro não se torna mais dinheiro, não é mais reais. É o Pix físico. Né? Então, a gente é muito mal acostumado nesse sentido. Né? A gente tem essas transações e acredita que é assim no mundo todo. Você, com uma visão global, de grande experiência nesse assunto, e olhando também os negócios que são extremamente interligados com a América Latina, como estamos ainda em termos de pagamento tradicional, quando a gente olha eu acho que cada país tem sua particularidade muito única. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente, né, tem visto nos últimos 10 anos, né, então até usando como marco a regulamentação de instituição de pagamento, né, para realmente dar uma chacoalhada aí no mercado, onde teve a criação de vários players no Brasil, realmente fomentou o mercado, outros países da América Latina, né? No próprio, realmente no México, né, com a licença de IFPE. Então, a Bitso foi uma das primeiras detentoras dessa licença, que a nossa licença saiu em 2019. Essa é uma licença parecida com a de IP no Brasil, é isso? Muito parecida com o IP, exato. Opções de pagamento, para quem está nos ouvindo, né? Que são os bancos digitais, vamos colocar assim. Exatamente. Né? Então, acho que essa transição, né, de bancos, somente grandes bancões incumbentes, para talvez um mercado mais pulverizado, mais democrático, com maior abertura, né, acelerou, na minha opinião, esse desenvolvimento de métodos de pagamento, acelerou a própria banca digital, né? Tipo, todos os bancos melhorarem os acessos, os aplicativos, diminuírem a fricção de você ter que resolver vários problemas na agência, né? Você lembra de ir numa agência de banco? Faz tempo, hein? Nossa, eu passava muita raiva, que eu tinha que perder minha hora de almoço para ir pagar a conta. Isso quando não tinha muita fila, você chegava depois do almoço, você chegava se desculpando, falava, gente, me desculpa, eu fiquei na fila e tinha muita gente. Não, era assim, para mim, eu passava muita raiva. Nossa, eu fui uma das primeiras, e aí, enfim, se alguém do Nubank estiver escutando esse podcast, eu fui uma das primeiras, assim, eu posso, primeiros 1% de clientes do Nubank, quando eles abriram, eu falei, meu Deus. É isso. Tipo, eu preciso disso, eu não suporto mais ir na agência, na esquina do meu trabalho. Eu vou, enfim, tirar ovo lá de madrugada, sabe? Então... Vou levar minha cadeira de praia, né? Ficar sentada na fila esperando, né? Não, era um trauma para mim, um trauma. Ainda mais, imagina, trabalhando com M&A, eu trabalhava de madrugada. Eu fazia supermercado de madrugada. E era na época que não tinha supermercado online. Tinha que ir lá no Pão de Açúcar, 2 da manhã, fazer supermercado. Então, e aí não eram todos os mercados, eram só alguns. E era vida louca. Então, enfim, eu acho que assim... a tecnologia ela vem realmente para facilitar a nossa vida, né? Então, de uma maneira geral, tanto os métodos de pagamento tradicionais evoluíram muito, né? Como a gente já mencionou aqui várias vezes, o Pix. E o Pix nem é tão novo, nem tão antigo assim, né? Na verdade, tem pouquíssimos anos, mas mesmo
as outras funcionalidades de pagamento, o próprio TED, o DOC, já funcionavam bem. E eu acho que são melhores do que vários métodos de pagamento na América Latina, né? E aí, fazendo um comparado que você me perguntou em outros lugares, posso te falar com propriedade que no México ainda é bastante cash-based, então a galera usa muito dinheiro físico. Olha. Então, muitos lugares na rua, assim, jamais você poderia pagar um motoboy com um Pix, né? Com um SPAY. Né? Você jamais, não existe isso. Inclusive, assim, um taxista é muito difícil ele aceitar transferência. Olha. Que ele tem medo de não receber. Ainda que você faça a transferência ali e mostre o comprovante, ele acha que ele não recebeu. E ele não tem a habilidade de consultar naquele momento, entendeu? Olha. Então, assim, existe realmente um atraso. Mas é um atraso até de adoção digital, né? Adoção digital, exatamente. E muita gente lá ainda não tem conta bancária. Então, realmente, existe uma funcionalidade em todos os aplicativos de banco que é retiro sem tarjeta. Que significa isso, né? Você fala, eu vou pagar para o Bernardo 100 pesos, aí eu te mando um QR Code, e aí você, com esse QR Code, vai num caixa eletrônico, lê o QR Code e saca os 100 reais, os 100 pesos que eu te paguei, entendeu? Então, assim, ainda existe muito isso. Então, assim, talvez o Bernardo não tenha conta em banco, mas Você recebe um cheque que desconta no caixa eletrônico. Exatamente. Entendi. Exatamente. Só que em forma de QR Code. Em forma de QR Code. Pra vocês que estão nos ouvindo e não sabem o que é cheque é uma forma muito antiga. Exato. E que ainda é muito usado no Brasil, ainda. Muito usado. Eu estava vendo estatística, o Banco Central teve uma grande redução, mas ainda é muito usado, principalmente em regiões interioranas do Brasil, né? Eu acho que, assim, muito do uso do cheque é devido à falta de sinal de telefonia, né? Então, assim, eu lembro de ir para a Amazônia em 2017 e as regiões, né, ribeirinhas, nas comunidades ribeirinhas que a gente ficou lá na viagem, muitas delas não tinham sinal de telefone. Não era internet, não tem telefone, não tem sinal. Morto. Só que as pessoas moram lá. E aí, como que você... Essa falta de infraestrutura é um dos motivos até que levou o Drex a utilização do Drex de uma forma mais ampliada, justamente são essas questões, né? Questão de privacidade, questão também de utilização, como utilizar offline. Né? Tem muita discussão offline, tanto do Pix, do Drex, mesmo de cripto, né? Então, assim, tem muita discussão acontecendo aí agora em tempo real. Como usar a cripto, como garantir que esse saldo vai ser deduzido, se é uma carteira pré-fundeada, e aí você faz a dedução do saldo conforme a utilização. Eu acho o máximo, assim, na verdade, eu acho que esse é um ponto aí a ser explorado. Mas, de fato, a gente tem muitos pontos de infraestrutura brasileira, né, que precisam se adequar para a gente conseguir ter uma digitalização completa, né? Eu acho que esse é um dos pontos importantes. Mas eu acho interessante isso, só que no Brasil ainda a gente tem uma estrutura ainda antiga, quando a gente olha, né, ou boa parte dos países ainda também gere uma estrutura de pagamentos ainda internacionais via SWIFT, né? Então isso a gente tem bastante espaço para melhorar, né? Sim, com certeza. A gente tem muito que a gente possa fazer ainda nisso, né? Eu acho que uma vez eu estava até conversando com stakeholders, né, e eles perguntaram assim: ô Bernardo, mas qual que é a vantagem do pagamento em cripto internacional por pagamento pelo sistema tradicional? Eu falei, a velocidade, né? É a velocidade. Sim. Mas velocidade quanto? Assim, a gente está falando de um dia? Não, a gente está falando de segundos, de milésimos de segundos, para falar a verdade. Sim. Como assim? Eu falei, a pessoa faz, compra, enviou e já está lá. Aí fez, uau, isso realmente é uma mudança. Então a gente tem bastante espaço ainda para mudar, né, Bárbara, em relação a câmbio, né? A resolver a principal dor que fez você entrar no mundo cripto, né? Sim. Tem bastante, com certeza. né? E agora, assim, esperando ansiosamente a redação final da Consulta Pública 111. Acho que desde que eu entrei na Bitso, a maior discussão que eu tenho com o Daniel Vogel, que é o fundador da Bitso, é como que a gente faz massivamente câmbio com stablecoin no Brasil, interagindo de maneira 100% transparente com o Banco Central, com a Receita Federal.
Cara, como que a gente faz esse caminho, né? Então, a gente vem Como explorando... utiliza o potencial, né? A gente precisa explorar o potencial, então, né? assim, aí a gente começou de maneira mais... com mais intensidade nas discussões com o próprio Banco Central em 2021. Sim. Aí aplicamos para o sandbox na época, e, enfim, existem muitas complexidades no sistema câmbio, né? É um sistema bastante, enfim, antigo. Antigo, né? E, A lei inicial é de 32, né? A lei foi reformada recentemente, mas ainda o sistema ainda não, o sistema não foi reformado ainda, então, né? é isso. Acho que tem vários quesitos assim bastante substanciais, tanto do ponto de vista de infraestrutura, né? Falando do sistema câmbio, do ponto de vista de monitoramento e do ponto de vista de atividade regulada mesmo, né? Então, acho que primeiro 109 e 110, né, as duas consultas públicas regulando, né, o agente, Quem pode, né? pode e como, e a 111 dando mais detalhes de como vai ser essa infraestrutura e viabilizando esse processo, né? Então, acho que aí, com isso, a gente realmente coloca o Brasil num patamar aí de vanguarda, não só na América Latina, mas no mundo, né? Como realmente uma nação pró-cripto e pró-infraestrutura de pagamento tecnológica, né? Então... É que, de fato, eu vejo também que é uma correria no mundo, né? Assim, o primeiro que chegar, de fato, com essa infraestrutura vai liderar esse movimento, né? O Brasil aqui tem uma oportunidade em mãos, né, que não pode desperdiçar, né? Sim, sim. E todos os países na América Latina estão super de olho. Eu acho que é óbvio que o Banco Central sabe disso, e, inclusive, acho que eles têm feito um excelente papel de liderar a conversa, de estar abertos, né? Então, enfim, o ano passado teve encontro do Banco Central do Brasil com o Banco Central da Colômbia. Né? A Colômbia é um dos países que a gente opera, e na Colômbia, enfim, essa discussão está apenas começando. Tem muita gente que ainda não está preparado para ter essa conversa. Então, é o problema do ovo e da galinha, né? E aí, assim, a gente fala muito de educação, né, financeira, e a gente, enfim, somos muito gratos a Bcrypto por poder contar com vocês para liderar esse processo de educação, que eu acho que é essencial não só para a sociedade, mas também para os reguladores, né? Então, uma indústria complexa, é uma indústria que ela é um camaleão, né? Ela se transforma e ela evolui muito rápido. Sim. Então, a gente que está submerso aqui no dia a dia não consegue absorver tudo. Imagina quem vê inúmeros outros players, como é o caso do Banco Central, né? Então, E com tanta inovação, com tanta coisa vindo de uma forma super acelerada, né? Então, assim, encontrar a maneira de filtrar, né, o que é mais relevante para o mercado e traduzir, né, voltando no tema da comunicação clara e simples, eu acho que é essencial. Porque... Até porque o brasileiro também ele tem uma adoção de digital muito grande, né? Sim. Assim, eu acho que como nação nós tomamos várias ações positivas, porque o Brasil passou por um processo de bancarização muito grande pós-pandemia. Então nós fizemos um ponto, mas nós somos nativos digitais, né? Ou existe grande propensão a ser de ter adoções ao digital, não, né? Assim, e aí os números não mentem com relação a essa adoção digital. A quantidade de pessoas no Brasil que tem celular quase, assim, gritante. Mais de 90% dos brasileiros têm um telefone celular. E o Brasil, em muitas das redes sociais, então, assim, eu não tenho exatamente as estatísticas, mas a gente já discutiu com o time de marketing várias vezes, ganha na frente, tipo, todos os países e se perde para a Índia. Assim, uma loucura. É uma loucura. Eu estava até vendo, agora eu não lembro, eu posso confundir aqui os números, tá, gente? Então, por favor, entrem e verifiquem. Mas nas duas últimas pesquisas de análise sobre adoção de cripto, o Brasil aparecia em nono, se eu não me engano. A última vez foi décimo. A última vez foi décimo, né? Então, você observa que estamos sempre ali. Gente, são 10 países.
A gente está entre os 10 países que mais adotam cripto no mundo. Sim. É uma loucura. Se a gente for olhar o número de investidores, eu não gosto desse termo investidores porque nem sempre a pessoa que está comprando cripto é para investimento, né? Sim. Às vezes é para sua utilização, né? Usuários. É para usuários, né? Mas quando a gente fala ali dos números de usuários com cripto no Brasil, nós temos uma média móvel do ano passado de 5,5 milhões. Sim. Média móvel, né? Então vamos colocar essa média como sendo referência. Já no caso da B3, né? Que é a principal infraestrutura de mercado do Brasil, né? De mercado de capitais, tem em termos de investidores no ano 3 milhões e 800, algum número assim de Sim. CPFs. Então, acho que o brasileiro é muito pró-digital e muito pró-cripto, né? Imagina a adoção, Bárbara, esse é um ponto que eu acho importante. Quando você observa os planos até da Bitso, os planos das estruturações, como é que você enxerga os planos para o Brasil, né? E quais áreas que você enxerga que o brasileiro vai ter tão grande apetite, onde tem muito apetite aqui pelo brasileiro, seja pessoa, seja empresa, como é que você enxerga o mercado brasileiro? Frente ali também ao mercado Latam, né? Que é um mercado complexo também. Complexo. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, muita coisa... Talvez, se a gente tiver essa mesma conversa o ano que vem, minha resposta vai ser completamente diferente. Ano que vem, que em tempos normais ano que vem, mas que em tempos criptos foram 5 anos. Exato, né? Então, exato. Mas, assim, acho que se a gente olhar aquele gráfico famoso de adoção, né? Então, eu acho que nesse momento a gente está migrando, né, dos early adopters para os late adopters, né? Perfeito. E os late adopters, né, que adotam, né, o uso de cripto ou de qualquer tecnologia mais tarde, né, os late adopters, eles esperam um pouco entender o que é isso, para que serve, se está regulado, se não está, se tem respaldo, né, governamental. Então, eu acho que, na minha opinião, a gente está nesse momento da curva. Então, no momento onde, né, o público-alvo, né, de cripto é de early adopters, é uma galera mais crypto-savvy. Então, Sim. eles manjam de cripto, eles gostam de estudar sobre as moedas, eles gostam de tradar, eles são arbitradores. Então, eu acho que isso reflete muito nas referências que a gente vê nos estudos, como se comporta, né, o usuário de cripto brasileiro versus outros países. Então, no Brasil, tem muita adoção de meme coins, por exemplo. Tem muita adoção, né, de Bitcoin, de Ethereum. Então, e tem menos adoção, por exemplo, de stablecoin. Então, assim, cara, por que eu vou comprar stablecoin se eu posso investir em CDB, em renda, né, milhões de opções de renda fixa, juros altos? Não tenho interesse. O Brasil não é um país dolarizado, né? Então, não é um país onde as pessoas buscam, né, de uma maneira geral. Acho que hoje em dia mais tem essa né, cultura de reserva, né? Essa cultura de reserva em dólar. E brasileiro tem essa vontade de ficar rico rápido, né? E aí é um pouco do buzz, assim, de meme coins. Mas... É mesmo, né? O meme coins trouxe um baque de que, assim, né? Muita gente veio falar assim, não, mas se essa moeda aqui chegar a $1... Aí vai lá assim, mas se essa moeda aqui chegar a $1, meu amigo, você está falando que o mercado inteiro cripto vai ser ela, porque o tamanho do market cap dela vai ser um negócio trilionário. Sim, então assim, e aí essa questão de meme coins também está muito relacionada, né, nessa questão de comportamento de usuário brasileiro. Está muito relacionada a essa questão de, quero ficar rico, está muito relacionada ao comportamento de redes sociais, porque é muito divertido, né? Então... Você termina consumindo a moeda X, porque, gente, eu tenho a moeda X aqui comigo. Enfim, e até mesmo com... Ou pertence ao grupo X, porque agora eu tenho moeda X. Exato, né? Enfim. E aí tem toda, né, as meme coins, tem o cachorrinho, tem o sapinho, né? Enfim, todo um mundo à parte. Mas nessa curva, né, dos late adopters, é a galera que já viu, né, que a tecnologia, que a infraestrutura tem respaldo e que é um negócio que veio para ficar, né? Então, acho que, assim, agora, por exemplo, a gente vê que tem empresas listadas
alocando parte da sua tesouraria em cripto, como é o caso da Melius. Melius aqui no Brasil, né? Exato, foi um grande caso. Inclusive, Sim. até escrevi um artigo sobre isso. Que legal. Que legal. Lá na minha coluna. Chama na Israel Exame. para vir aqui também. Vou chamar Israel para vir aqui. Chama. Chama Israel para vir aqui. Isso vai ser bate-papo E com certeza é bacana. E então, assim, empresas tradicionais ou não, alocando valores da sua tesouraria em cripto. Então, assim, olha, eu sei, o contador se sente mais confortável, o auditor se sente mais confortável, o investidor, e com isso realmente faz parte da... O CFO também se sente mais Sim, confortável, exato. né? Porque ele fala assim, ok, agora estou mais Exato. confortável a adotar. E aí, enfim, acho que a narrativa, né, a justificação da alocação, tudo isso fica mais plausível, né? E então isso para a gente é ótimo, né? Para a indústria, eu digo, não só para a Bitso. E investidores mais conservadores, né? Então, assim, o que eu falo, né? Quando a gente vai em gestoras, em fundos de investimento, em family offices, cara, a ideia não é evangelizar aí o seu cliente, sim, né? Para alocar uma porcentagem extremamente agressiva do portfólio dele em cripto. É compor a carteira, né? Então, acho que isso é uma coisa que o brasileiro agora está aprendendo e tendo muito mais acesso. Como que eu posso compor minha carteira? Então, do ponto de vista, né, de pensar em cripto como forma de investimento, como que eu posso compor minha carteira, usar cripto para balancear minha carteira e dentro do meu perfil de risco, né? Então, onde que eu coloco em ações, em fundos, em renda fixa, em cripto, em dólar, entendeu? E eu acho que as exchanges, elas têm feito esse papel de realmente de facilitar e de instruir, de trazer esse acesso, não só para a parte de varejo, mas também para a própria parte institucional, né? Então, assim, sim, muitos dos nossos clientes e leads aí que a gente tem conversado, cara, a gente tem recebido demanda, mas a gente ainda não tem o conhecimento técnico aprofundado sobre o tema. Então, beleza, vamos falar, vamos instruir, vamos dar essa guia que é necessária para o mercado se sentir confortável. E eu acho que quando a gente fala do dinheiro, vou colocar dessa forma, quando a gente fala do dinheiro do early adopter, né, do que é um dinheiro, naturalmente é um dinheiro menor, porque é o que está experimentando, é o que está testando, porém é um dinheiro mais especializado, ou seja, a pessoa sim, que quer saber no detalhe, etc. Detalhe. Já o do late adopter, ele é um dinheiro mais pragmático, né? Ou seja, sim, e não tem tanto aprofundamento na tecnologia, ele está mais preocupado com outros fatores, né? E com o fatores resultado, né? E com o resultado em si. Ele não quer saber o meio, ele quer saber o fim. Meu amigo, se isso aqui passa um bit para cá, para lá, eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte, vai resolver meu problema, né? Não é tanto da parte de investimento quanto da parte de infraestrutura de pagamento. E aí a parte de infraestrutura de pagamento, né, o que a gente tem feito muito e tem buscado em parceria com os nossos clientes também desenvolver em conjunto, realmente ter um UX, né, uma interface o mais simples possível, né, porque é igual a tela que a gente vê em todos os sites de remessa, né, tem uma janelinha ali que você coloca tanto de real é igual a tanto de dólar. Mais simples possível. That's it. É isso que o consumidor quer ver. E muitos dos nossos clientes que fazem remessa usam como infraestrutura cripto. Sim. E isso é o máximo. Tipo assim, para mim isso é make crypto useful. Sim. Sim. Usar cripto como infraestrutura literalmente uma explosão de casos de uso, né? Sim. Então usar para sua finalidade inicial, usar né? para sua finalidade e não necessariamente especialmente no âmbito de varejo, as pessoas das pontas, né? Quem está enviando, quem está recebendo,
precisa parar, pensar por que cripto, como funciona. Não, eu não estou interessado, não quero saber, Ninguém só faz quero... essa pergunta para a internet, né? Você simplesmente vai e acessa um site. Você não pergunta como ele funciona, né? Como funciona, por quê. Então, assim, tem gente que quer saber e eu acho que é super legal e é por isso que a gente, enfim, a Bitso tem um blog bastante educativo, Isso é intuitivo. A gente tenta, enfim, manter o mais atualizado possível, usar nossas redes sociais como forma de transmissão de conhecimento, de Isso é troca de importante. ideia. Isso é importante. Né? Então, Até para as pessoas que estão nos ouvindo, entre lá no blog, veja isso sim. antes de investir ou fazer uma transação, procure entender ali que ali tem o para que vai ser utilizado realmente, né? Sim. Como é utilizado isso no dia a dia, né? Exatamente. Quero comprar para ter minha cripto aqui porque eu acredito que pode valorizar. Ok, isso é um meio, né? Agora, você quer utilizar também também pode utilizar, né? Exato. E eu acho que cripto existem infinidades. Centenas de milhares e várias categorias, né? Não é cripto um grande bloco, né? A gente está falando aqui de uma indústria onde tem diversas categorias completamente diferentes, tanto do ponto de vista de criação, quanto do ponto de vista de liquidez, de volatilidade. Então, acho que cada uma tem seu uso, né? Então, acho que é super importante entender, tipo, qual que é a finalidade, né? Então, assim, eu tenho Bitcoin, vou fazer uma remessa, vou fazer um pagamento. Talvez não seja o melhor ativo para você fazer um pagamento, por conta da volatilidade. Entendeu? Quanto tempo você vai fazer esse pagamento? Porque pode ser que não seja suficiente, ou pode ser que você esteja pagando demais. Pode ser que nesse período de 1 segundo já mudou muita coisa, né? Exato. Então, assim, acho que é isso. Tem que ter algo mais estável, né, para conseguir fazer, né? Assim, algo mais que não esteja tão imerso em variação, né? Exato. Bárbara, e aí eu vejo uma coisa assim, né? Quando a gente olha cada vez mais usuários, eu vejo que boa parte, pessoas físicas, né? Eu acho que eu mesmo, não sei se enxergo mesmo, mas para institucional também. Eu vejo que primeiro todo mundo olhou, opa, potencial de valorização, né? Isso aqui pode ser potencial. Então eu não preciso ter dólar, eu posso ter uma moeda que está referenciada, eu até prefiro, porque eu não tenho exposição direta. Então eu consigo fazer hedge, consigo me proteger, consigo, né, trazer ali, que me dá um potencial. Mas eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas parece que agora as pessoas estão falando assim, cara, sabia que dá para pagar coisas com isso? Sabia que dá para você utilizar? Sabia que você está para fazer no dia a dia? Ou até um amigo seu vir e falar assim, não, em vez de mandar isso aí para mim, manda via cripto. E dá, né? Sim. Eu começo a sentir essas pessoas... engraçado que não é só pessoas, eu vejo isso em empresas também. Eu vejo empresas... Sim. Dá para fazer? Dá, mas... E tá tudo ok? Tá tudo ok. Não é que tem uma grande, né, artimanha por trás, tá tudo ok, assim mesmo. Exato. Né? A gente, na verdade, a Bitso, desde final de 2023, a gente já tem direcionado muitos dos nossos esforços aqui no Brasil para melhorar nossos produtos e canalizar grande parte do nosso foco em clientes institucionais, né? Clientes corporate. Então, a gente definitivamente viu essa adoção crescente. Então, seja clientes que operam diretamente na Bitso e diretamente buscam, né, a infraestrutura de pagamento, ou então indiretamente, como a gente estava falando agora, né, nos casos das remessas, existem muitos outros casos, inclusive de bancos incumbentes que usam infraestrutura de cripto. Isso já é uma realidade. Então, né, em casos de uso, a gente tem, enfim, cliente que é exportador de açúcar. Olha aí, gente. Exportadores, prestem atenção. Recebe pagamento em cripto. Que legal. Enfim, e aí... Bancos utilizando a própria infraestrutura. Chip de computador de importação da China. Enfim, tem inúmeros casos. E isso revolucionou, realmente, tipo, melhorou muito o cash flow
especialmente de pequenas e médias empresas, né? Então, Sim. quem trabalha nesse mercado, né, de importação de mercadorias sabe quanto é apertada a margem considerando o prazo, né? Então, tem o prazo Ixi, tem do que fazer shipping, head, tem que fazer... tem o prazo do desembaraço, tem o prazo da logística e tem o prazo do envio do dinheiro. Então, assim, a gente não consegue resolver todos os problemas Sim. com cripto, mas a gente consegue encurtar essa perna, Sim. né? E isso já é um grande diferencial para pequenas e médias empresas que não têm talvez um crédito tão atrativo nos bancões, que necessitam dessas peças, necessitam dessa infraestrutura vinda de fora. Aquela coisa que o mercado financeiro tem, né? É o dinheiro mais barato, né? Né? Ou seja, é uma operação mais barata para ser feita, né? Que você não precisa de N instrumentos, né? Ele é mais rápido. Então você Sim. consegue reduzir E esses instrumentos. você consegue encurtar, né, o tempo de pagamento. Então, esses dias que você salvou, eles contam a seu favor, né, no seu fluxo de caixa. Imagina num cenário como o nosso, né? A gente fazer assim, quanto vai estar o dólar daqui a 2 meses, que é quando vai vir, né? Já está pronto, né? Ali o produto para fazer a importação ou exportação, né? Sim. Imagina, nossa, para você projetar no mundo hoje que nós vivemos né, com essa perspectiva econômica de imprevisibilidade da qual vivemos, nossa, não sei, sinceramente eu não sei. Pode estar R$7, como pode estar 5, não sei ainda, Exato. né? Então, Sim. é uma questão que quanto mais próximo, então, você conseguindo levar, e quanto mais rápido você conseguir fazer essa operação próximo, melhor, né? Não, Mais previsibilidade você tem, mais ação você consegue fazer. Com certeza. Bárbara, assim, eu achei ótimo, maravilhoso todo passo, assim, toda essa projeção. Mas a gente sabe que não dá para chegar lá, não dá para a gente chegar a essa adoção assim, né? O que você observa que a gente precisa fazer e precisa mudar para que a gente consiga ter, né, a adoção em massa aí de cripto por parte das empresas, por parte das pessoas? E são coisas que não dependem só de nós, né? Então depende da sociedade de uma forma geral, parte depende de regulação, parte depende de governo, estado, da sociedade. O que você enxerga que a gente precisa mudar aí quanto sociedade para que a gente tenha todo o potencial cripto sendo utilizado? Eu acho que uma das coisas, né, é a difusão do mercado cripto no mercado tradicional. Então a gente está vendo um interesse assim borbulhante dos bancos tradicionais, da indústria tradicional no setor, né, de cripto. Então a gente fomos aí a única exchange de cripto participante do evento que teve na Bracan. Que legal, que legal. Foi super legal, na verdade, Legal. assim, foi impressionante. Tinha outras 2 empresas bastante bacanas que também utilizam cripto, mas como exchange estávamos só nós lá e a gente viu como os bancos, as ETVMs, enfim, e outros players do mercado tradicional estavam interessados em entender como que eles poderiam evoluir os meios de pagamentos, incluir na carteira de produtos. Legal. Então, eu acho que assim, após a regulação, eu acho que o próprio mercado tradicional vai ser um bom propulsor da nossa indústria, né? Então, com certeza, nossa indústria já é uma indústria, enfim, relativamente grande, né? Temos muitos players aí, então, inclusive, o Brasil, com certeza, é o país mais competitivo da América Latina do ponto de vista de cripto. Isso é interessante saber. Com certeza. Interessante saber. Visão Enfim, Latam, gente. não, importante. nossa senhora, a gente sua a camisa aqui, porque... Mas eu acho que é uma coisa boa, né? No final das contas, né, a competição e essa própria
adoção e visibilidade que o Brasil tem com relação aos produtos cripto, que trazem players não só da América Latina, americanos, europeus e asiáticos. Então, a parte boa é que para o consumidor final, ele tem mais liquidez, tem mais competitividade de preço e tem um portfólio de produtos muito mais rico que em muitos outros países, né? Mas, né, do lado do empreendedor, é mais difícil competir aqui. Eu acho que, assim, encontrar esse product market fit, entender qual é a melhor maneira da gente servir o nosso cliente brasileiro ou então servir o nosso cliente estrangeiro nas capacidades do Brasil, enfim, é um desafio aí interessante. Eu acho que a indústria tem evoluído bastante para gerar mais, então não fazer com que os atuais players de cripto compitam por esses 5 milhões e meio, entendeu? De mais que expansão, que façam a sua expansão para os outros. Gente, 195 milhões de pessoas. Exato. O mercado é grande, né? O mercado é grande. A gente não precisa competir necessariamente por esses 5 milhões. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu falo assim, o mercado de capitais pode utilizar muito cripto para poder expandir o mercado financeiro também, porque o mercado de capitais, nós estamos falando de 3 milhões, o mercado do cripto já são 5. Poxa, então vamos utilizar isso, né? Para expandir para os 195 milhões restantes, né? E isso eu acho que a tokenização vai ajudar muito, né? Então, assim, não é o forte da Bitso, né? A gente não tem a nossa tokenizadora, a gente não trabalha diretamente com a tokenização, mas eu acredito muito na tecnologia, eu acho que traz muita acessibilidade, né? Então, isso é uma coisa que no México vem forte também. Justamente porque no México existe bastante interesse em investimento no mercado de capitais americano. Né? Então, mas não necessariamente o investidor mexicano, né, o investidor latino, ele tem o dinheiro para comprar uma ação inteira. Né? Uma ação inteira pode ser que seja muito cara. 100% do valor alocado, né, de investimento da pessoa no mês. Sim. Então, não quer comprar uma ação. Ela pode comprar 10% da ação, ela vai comprar 10% dessa ação e vai alocar a outra parte do patrimônio em outras coisas. Então, né, essa possibilidade de diversificação de carteira, independente do valor que você tem disponível, é algo que eu acho que só cripto proporciona. Né? Que a gente pode investir a partir de 1 centavo quase, né? Dependendo da rede blockchain, né? Do custo de aquisição. Mas, assim, worst case scenario, estamos falando de R$1, tá? Então, eu tenho R$10 aqui, eu só pude guardar R$10, eu posso colocar em 10 produtos diferentes. E aí você fala assim, né? Eu consigo, né? Sim. Então, mercado financeiro tradicional não consegue. Não existe nada mais democrático do que isso. Bárbara, você precisa fechar um acordo comigo. Primeira coisa, gente, para quem está nos ouvindo, a Bitso e a Bcrypto já tem uma parceria muito antiga, o que no mercado cripto seria equivalente a 35 anos. Exato. Né? Estamos juntos desde 2022, se eu não me engano, é isso, 2021, 2022. Uma parceria muito antiga. Muito obrigado por toda essa parceria, mas você precisa fechar um compromisso comigo, vamos. Que você vai voltar para conversar mais. Porque já passou o tempo e eu falo assim, gente, temos muita coisa ainda para poder explorar. Sim. Volta. Com certeza. Volta. Vamos marcar. Então vamos marcar. Então, gente, tá um compromisso firmado aqui que a gente vai fazer novamente esse encontro para explorar agora tokenização, pagamentos, DVP, Diversified Payment, que é uma coisa legal. Staking, que é algo que a gente oferece na Bitso. Staking. Já deixar marcado. Bárbara, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Siga a Bárbara nas redes sociais, a Bitso também nas redes sociais. Claro. Qual que é o endereço, mano? No Instagram tá bitso.brasil e no LinkedIn, Bitso Brasil. E a Bárbara podem seguir também? Bárbara Spear. Bárbara Spear no LinkedIn. Exato.
Muito legal, a gente acompanha, porque eu acompanho, é maravilhoso. Sigo, leio todas as publicações que faz, escreve artigos maravilhosos, vale muito a pena. Obrigado pela parceria. Muito obrigado mesmo. Meus amigos, obrigado por terem ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Vai ter a parte 2 aqui, Bárbara não vai escapar, a gente vai trazer para a parte 2. Eu tenho certeza que você gostou. Se quiser entender um pouco mais, saber um pouco mais, continue seguindo aqui a Bcrypto, aqui no Spotify, no YouTube, no LinkedIn, no Twitter, no X, enfim, no Facebook, em tudo que você tiver aí, tem o @Bcrypto. Então é só buscar o @Bcrypto. Sucesso. Muito obrigado, Bárbara, mais uma vez. Muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. E eu quero mais. Tamo junto. Valeu, gente. Abraço. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.